O problema dos brasileiros são o PS, e nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que é o PS e como você vai fazer para sair fora deles. Presta atenção. Para quem não sabe, o PS ele é constituído por 5 fatores, tá bom? Pais, professores, políticos, pastores, padres e parentes. 6, errei. Tanto faz, mas são 6. Então presta atenção. Por que o problema do brasileiro é o PS? Vamos lá. O pai. Normalmente, quem tem pais, né? Todo mundo tem pais, né? Porque você veio pro mundo de alguma maneira. Mas os pais, eles pensam de uma maneira diferente do filho em grande maioria das vezes. Em grande maioria das vezes, os pais não passam confiança pro seu filho. Os pais, eles amedrontam o seu filho, né? A tentar, arriscar, errar, perder, a tentar. Não ensinam o seu filho sobre finanças, não ensinam o seu filho sobre ter uma educação mental, né? O seu filho, ele é muito escasso mentalmente. E esse é o problema do brasileiro. E tudo isso vem de casa, vem dos pais, porque se o pai e a mãe for assim, o filho vai ser consequentemente, se ele não conhecer nenhum novo ambiente que mude isso nele, né? Aí você tá me falando, Lucas, e como que eu vou fazer para mudar disso? Simples, você não precisa parar de falar com seu pai, tá bom? Você pode continuar falando com seu pai, fique em paz em relação a isso. Só que o que acontece? Se você não começar a criar a sua identidade, o seu tipo de pensar, o seu modo de agir, você nunca vai conseguir prosperar. Por quê? Porque os pais, eles manipulam a gente desde pequenininho, né? Não manipulam num intuito ruim, tá bom? Só que eles criam a gente, certo? E a gente fica com muitas características dos nossos pais. Então, seja essas características um pouco boa, um pouco ruim, certo? Então, vai ter a pessoa que é escassa mentalmente por conta do pai e da mãe. Vai ter a pessoa que é escassa financeiramente por conta que o pai e a mãe torrava tudo com cerveja quando a pessoa era criança, torrava tudo com droga e por aí vai. Vai ter a pessoa que o pai e a mãe vai ser empresário e não vai ter tempo para ficar com o filho, então vai crescer carente. Aí vai ter a pessoa que vai ser destratada pelos pais, ninguém confia e por aí vai, né? E com isso, o que acontece? Por que eu tô te falando isso? Os pais, eles nos ensinaram muito, só que tem limites. Uma hora o seu sentido de evolução vai bater num teto e você vai ter que dar o próximo nível para um outro ambiente, né? Seja esse ambiente de trabalho, seja esse ambiente de, poxa, palestras, novos conteúdos que você vai estar adquirindo. Isso é um novo ambiente. E se você não conseguir dar esse próximo passo, você vai ficar na mão dos seus pais para sempre. E isso é ruim, porque a gente foi feito para sair dos nossos pais. A gente foi feito para criar, para amar, para ser amado de volta, com certeza. Só que tem um ponto que a gente tem que dar o próximo passo. Tem que morar sozinho, tem que começar a fazer as coisas de uma maneira sozinho, tá bom? E o que acontece? Se a gente fica muito preso aos pais, isso nos segura de evoluir. E claro que nenhum pai, nenhuma mãe quer que a gente saia debaixo deles assim. Só que quanto mais você voa, mais você busca a sua liberdade, com certeza você vai evoluir mais rápido, tá? Porque você vai entender que o seu fator de decisão vai depender de você e não dos seus pais, beleza? Então é por isso que os pais são sim um problema da grande sociedade brasileira, por conta que muitos pais, não por culpa deles, mas eles não foram ensinados a dar coisas melhores para o seu filho. E não tô falando de nada de financeiro, tá bom? E sim coisas de palavras, de amor, de carinho, de atenção, de atitude. Muitos pais foram ensinados a dar o básico, a dar coisas mais fracas. E como que a gente vai resolver isso, Lucas? Saindo da casa dos seus pais, indo para sua próxima família, tá bom? Sua próxima família, para quem não sabe, que é a família 2, é você e sua namorada, tá bom? E aí você cria a família 3, que é você, sua namorada, sua esposa e seus filhos, tá bom? É isso, beleza? E agora, por que os padres e os pastores, né? Padres e pastores são pessoas muito religiosas. E assim, às vezes a religião em excesso faz mal pra gente. A gente tem que crer em Deus em 99 milhões por cento de vezes. Isso não dá pra tirar disso. Só que o que acontece? A gente não pode levar ao pé da letra tudo que a Bíblia fala, porque senão você vai começar a se culpar muito mentalmente, porque todos nós somos pecadores. Todos nós nascemos para errar, só que nós temos que se arrepender dos nossos erros. Esse é o X da questão. Então, o padre, o pastor, principalmente o pastor, assim, com todo respeito, mas o pastor, ele pega dízimo, ele, sabe, é algo mais manipulado. E, assim, é uma população mais pobre que vai em igreja evangélica. E com isso fica muito mais fácil de você manipular, de você prometer casa, não sei o quê. E Deus, eu tenho certeza que Deus não está nesses lugares. Deus está nos lugares onde você acredita que ele esteja, tá bom? Eu
acredito que você não precisa ir para a igreja para se conectar com Deus. Você pode fazer isso da sua casa, desde que você crê, desde que você acredite que Deus está com você. Pronto. Você só precisa disso. Agora você não precisa dar seu carro, sua casa, tudo para a igreja. Isso quebra muitas pessoas e a gente vê muita gente quebrando financeiramente por conta de bens materiais que deu para a igreja. E eu não estou culpando a igreja, mas é todo um sistema que apoia tudo isso, tá? E isso faz mal sim para algumas pessoas. É diferente de uma pessoa muito rica chegar lá na igreja e dar alguma coisa. Agora essa pessoa que não tem dinheiro financeiramente, ela vai chegar na igreja e vai dar o dinheiro e ela não tem, ela vai receber os 100 reais, vai dar 100 reais pra igreja, vai ficar sem dinheiro para comer, para pagar o gás, para pagar o aluguel. Tô esperando que Deus vai dar de volta, só que Deus não vai dar de volta nesse sentido. Por quê? Porque Deus não tá nesses lugares. Deus tá no seu coração. Deus tá no que você sente que você tem que fazer. Deus tá no seu cérebro. Deus tá em tudo. Deus tá na sua alma, no seu espírito, tá bom? Eu acredito que você não precisa dar dinheiro para ter Deus com você. Você precisa só demonstrar a sua fidelidade e sua crença, que Ele vai sempre estar com você. E assim, políticos, né? Políticos é um assunto muito complicado, mas assim, os políticos em grande maioria, em grande geral, a gente consegue ver que eles manipulam muito a sociedade, desde a época da escola, junto aos professores também, até a vida adulta, até a aposentadoria da pessoa, né? O político, ele tá aqui para prometer uma coisa para você, né? O que é essa coisa, Lucas? É que você vai ter uma segurança, que você vai ter um sucesso financeiro dependendo e com a ajuda dele, só que ele nunca cumpre isso em nenhum país do mundo, tá bom? Você que não vá trabalhar, fazer sua estratégia, fazer alguma coisa diferente, pode ter governo Lula, governo Bolsonaro, governo da Dilma, se você não trabalhar, não fizer suas coisas, não vai mudar nada, você vai estar sempre embaixo. Então, assim, nunca se apoie em um governante, nunca seja fanático politicamente, tá bom? Os grandes políticos não estão querendo te ensinar a gerir o seu dinheiro melhor, não estão querendo te incentivar a empreender, pelo contrário, tá? Eles querem que os empresários, se lasquem. Então, o que acontece? É taxa em cima de taxa para empresário, tá bom? E, assim, quanto mais isso acontece, mais desempregos vai gerando no Brasil. E, assim, mais desemprego, mais população carente financeiramente. E assim, tudo isso graças a um político, a um grupo de políticos que não querem ajudar os empresários a continuar, tá bom? Porque o empresário, se você ganha R$2.000, o seu patrão tá pagando R$4.000, porque ele paga 2.000 pro governo. E assim, não seria melhor se ele pagasse os 4.000 pra você? Não seria? Só que assim, o governo, ele te esconde isso, ele coloca o empresário como vilão. O empresário não é como vilão. Só que se ele coloca o empresário como vilão na sua cabeça, você vai achar que empreender, que ser empresário, você tem que passar por cima dos outros, você tem que ser ruim. E não, você não precisa fazer isso. Só que, claro, tem pessoas que fazem isso. Assim como tem gente que canta música roubando música dos outros, assim como tem jogador que, para ser jogador, teve que passar por cima dos outros, não vou falar em que sentido. Tem várias maneiras em cada profissão. Tem um cara bom e tem um cara ruim. Tem um cara no marketing que vende golpe, que vende curso mentiroso. Tem um outro que vende curso verdadeiro, que quer te ajudar a crescer na vida. E por aí vai, tá bom? Todas as profissões tem um cara bom e um cara ruim. E os professores apoiam tudo isso, porque eles te ensinam dentro da escola desde criancinha, que você tem que ser uma pessoa estável, não pode errar, tem que ser seguro, né? E como que é isso? Você não pode você não pode tentar empreender, porque empreender vai fracassar, vai errar demais, vai perder dinheiro, né? Então, o que você faz? Faz uma faculdade, meu. Se torna um profissional, ótimo, você pode fazer faculdade, só que você tem que entender que você pode sim ser o dono do hospital se você fizer uma faculdade de medicina. Você pode sim ser o dono da clínica se você fizer uma faculdade de nutrição. Você pode sim ser o dono de escritório de advocacia se você fizer uma faculdade de direito. É só isso que eu sou contra. Eles não te incentivam a empreender, eles não te incentivam a ser o dono. Eles te incentivam sempre a trabalhar para os outros e colocar os outros como pessoas ruins. Só que não é isso que acontece, tá bom? Então os professores, eles te manipulam desde o berço, tá bom? Não por culpa deles, é claro, porque eles foram manipulados, então por isso que eles manipulam. É uma matemática, é um ciclo infinito. Eles são manipulados pelo governo e aí eles manipulam você. E eu adoro os professores, viu? Todos os meus professores aí, por mais que eu era muito bagunceiro, sempre gostaram de mim. Porém, eu tenho essa minha opinião de que os professores, tá?
são manipulados e por isso eles manipulam, tá? Foram ensinados a dar nada de melhor, tá? Do que aquilo que eles dão. Ele sim, e o professor é essencial na vida de qualquer pessoa. Ele ensina, ele explica, ele ensina coisas que você sim vai usar na sua vida, tá bom? Assim como coisas que você não vai usar e tá tudo bem, tá? Só que o papel dele é te ensinar isso. Então não culpe ele, tá? Só que você, para sair fora de tudo isso, você tem que criar a sua identidade, o seu propósito, tá bom? Você tem que entender o que você quer fazer da sua vida para começar a aplicar isso na sua vida, tá? Então, assim, nenhum desses 5 PS são culpados 100% de tudo que acontece na vida do brasileiro, mas eles têm uma grande parcela de culpa, tá bom? Seja por trauma, seja pelo que eles ensinam, pelo que eles apoiam, pelo o que eles aplicam, pelas atitudes deles, tá bom? Mas você, para você sair fora de tudo isso, você tem que entender que a sua vida depende de você. Quanto mais rápido você fracassar, mais cedo você vai acertar, tá bom? E pensa aqui comigo, quantas vezes você já não deixou de fazer uma coisa pra você pra fazer pros outros? Até quando você vai ficar nisso? Tá bom? Isso só depende de você pra mudar. E eu não tô aqui pra te culpar de nada, só que isso só depende de você. E se você não fizer por onde, se você não criar sua identidade, o seu propósito, a sua personalidade, era essa palavra que eu tava procurando, você não vai conseguir mudar, tá bom? Esse foi um vídeo, tá bom? E o intuito desse vídeo aqui não é acusar ninguém, não é agredir ninguém, muito pelo contrário, tá bom? Amo meus pais, apoio sim alguns políticos, porque eu gosto, tenho as minhas preferências, tá? Padres, eu adoro alguns pastores, tá? Desde que eles não sejam 100% religiosos. E assim, professores, pô, eu adoro os professores, tá bom? Sem os professores, eu não conseguiria estar aqui te ensinando alguma coisa, tentando te ajudar. Eu não saberia falar, não saberia escrever. Então sim, os professores são importantíssimos na vida de qualquer pessoa. Só que, claro, como eu falei, toda profissão tem a pessoa boa e toda profissão tem a pessoa ruim, tá? E claro, não é todo professor, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham um ótimo dia. E esse foi um vídeo só para te apresentar os 5 PS e como que eles fazem mal na vida do brasileiro.